Fala pessoal, aqui é o professor Diego Alves do canal Aspectos Históricos. Aproveitando esse momento de Copa, nós estamos produzindo um conteúdo bem especial acerca dos duelos das semifinais que estão ocorrendo hoje e amanhã, com aquele time que não deve ser nomeado e a Inglaterra. Mas no jogo de hoje nós teremos França e Espanha lado a lado. E você sabia que esses países, essas seleções, já estiveram em embates, combates, conflitos nos mais variados períodos do tempo? Mas hoje eu quero conversar com vocês sobre a maior derrota que a França já infligiu à Espanha. Então não sai daí, porque após a vinheta tem um conteúdo bem legal para vocês. Muito bem, gente, professor Diego Alves mais uma vez aqui no nosso canal Aspectos Históricos. E sim, em dia de embate de França e Espanha, não podemos deixar de citar os momentos históricos em que esses países, outrora reinos e regiões, já se degladiaram por algum motivo. E eu separei aqui um momento em que a França infligiu uma grande, se não a maior derrota e humilhação aos espanhóis. E para falar disso, nós voltamos ao período napoleônico, o período das guerras napoleônicas, quando o imperador dos franceses, na sua sanha expansionista, voltou seus olhos para a Península Ibérica. Pessoal, Napoleão se expandindo, né? Vocês podem ver aí o traçado que Napoleão fez no mapa. Ele pegou o globo para si e disse: isto aqui é meu. É claro, já tinha declarado guerra à Inglaterra, não é? E vamos ver mais à frente o bloqueio naval, e que vai culminar inclusive, não é, na fuga, da transmigração, melhor dizendo, da família real portuguesa para o Brasil. Mas antes de chegar no território luso, ainda na Península Ibérica, Napoleão já estava de olho no território espanhol. Eu quero lembrar que nesse período a Espanha era governada pelos Bourbons. E quem são os Bourbons? Uma família dinástica de origem franco-germânica, né? Que mandou e desmandou naquela região. E interessante, nós temos dois ramos de Bourbon aqui nesse momento. Os Bourbons, que na verdade controlavam a França, que saíram do poder, né? Saíram, modo de dizer, né? Com a Revolução Francesa e a ascensão de Napoleão. Mas nós tínhamos também o ramo espanhol, Bourbon, Bourbone, né? É claro que em cada lugar eles vão dar uma entonação melhor, ou maior. Então você tinha essa família, que eu já falei que tem uma origem nobre, né? Germânica, que comandava a França, mas ela cai com a Revolução Francesa e a ascensão de Napoleão, mas continua na Espanha. Aliás, pequeno detalhe, eles estão aí até hoje, tá? A família que controla, a família real espanhola é descendente dos Bourbons, tá? É uma família dessa linha, desse ramo, beleza? Mas o que isso interessa pra gente aqui? Napoleão, antes de meter as garras ali na Espanha, ele fez um acordo com o pai de Fernando VII, que é o personagem importante do vídeo de hoje, e tinha a intenção, até então, de manter uma boa relação com ele em meio às suas políticas expansionistas, tá? Eles tinham feito alguns acordos. É claro que a partir do momento em que o Fernando VII, filho do rei Carlos, assume o poder, a coisa meio que muda de visão. O Fernando já tinha tentado dar o golpe no pai um tempo atrás, ficou um tempinho preso e dizem até que Napoleão teria intervido para que o Fernando VII não ficasse tanto tempo na cadeia assim, mas o fato é, o tempo passou, o rei Carlos ele abdica em favor do filho,
ou seja, o Fernando VII de qualquer maneira chegaria ao trono. Mas nesse momento, Napoleão já estava nessa sanha expansionista. Ele pretendia tomar todo aquele território e, é claro, pressionar os países para não aderirem ao bloqueio continental que a Inglaterra colocaria, forçaria, né? E, é claro, Portugal, no caso, não foi forçado. Portugal tinha um acordo com a Inglaterra, um dos acordos mais antigos do mundo, em parêntese rapidinho, mas o fato é que ele percebeu que Fernando VII não era confiável. E o que Napoleão faz? Napoleão, ele invade a Espanha. As tropas napoleônicas simplesmente invadem a Espanha. E, acredite se quiser, capturam e prendem o rei Fernando VII. Fernando VII ficou preso mais ou menos 6 anos. E no lugar dele, quem que Napoleão colocou? O próprio irmão. José I. Ele acaba sendo eleito, né? Colocado como imperador dos espanhóis. Então, nós temos um momento de transição muito complicado do rei Carlos para o Fernando VII. Este assume o trono espanhol, mas já está num contexto de total ruptura e desconfiança de Napoleão, o qual vai tomar a atitude de invadir a Espanha com as tropas francesas e vai capturar uma das maiores, digamos assim, derrotas, não é? Que os franceses impuseram aos espanhóis. E não apenas capturam o rei, como ele coloca o próprio irmão como novo imperador dos espanhóis. Esse processo, curiosamente, vai ajudar a deflagrar aqui nas Américas os processos emancipatórios dos antigos territórios espanhóis. Então, com a prisão do Fernando VII na Espanha por Napoleão, aqui nas Américas, isso vai acelerar esse processo que levou às emancipações, a independência, melhor dizendo, tá? Aos processos de independência. Então, a prisão de Fernando VII vai acelerar o processo de independência da América Espanhola, né? É claro que teremos inúmeros conflitos, inúmeros personagens vão surgir, mas esse estopim, esse motor vai se dar justamente com a prisão de Fernando VII. Então, não apenas os franceses impõem essa derrota, essa humilhação aos espanhóis, como vão também, de alguma maneira, contribuir para que os territórios que a Espanha tinha aqui nas Américas se tornassem independentes. Claro, depois, com o tempo, Fernando VII retorna ao poder, mas já não era a mesma coisa que antes, né? Nesse meio tempo, aquilo que se chamou de resistência espanhola procurou um meio de caminhar mesmo diante da ocupação francesa. As cortes de Cádiz ganharam muito poder, e com o retorno do rei, elas mantiveram esse status, fazendo com que, inclusive, a monarquia perdesse esse poder absolutista que ela tinha como antes. Então, em várias frentes, esse ato francês de captura e substituição do rei infligiu uma derrota muito grande aos espanhóis, que mudou não apenas a estrutura de poder dentro da Espanha, mas também aqui nas Américas. Então, ou não é, por assim dizer, e nesse momento de Copa, relembrar a maior derrota que a França já infligiu na Espanha? O que você achou disso? Gostou? Já conhecia mais ou menos essa história? É claro que eu reduzi bastante, não é? É um vídeo curiosidade, mas espero que você tenha gostado. E amanhã nós vamos falar de Malvinas. A Argentina e Inglaterra também tem um passado histórico bem interessante. Mas se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, eu peço que você curta, comente, compartilhe, porque o robô do YouTube tá difícil, mas ele vai se tornar meu amigo. E eu conto com a sua indicação e o seu hype neste vídeo, tá legal? Vejo você no próximo vídeo e obrigado por fazer parte deste canal. Gostou? Então não se esqueça de curtir, compartilhar e seguir nosso canal para ver mais temas de história como esse.